nutricionista Adriane Vitória, certo? Para falar um pouco sobre um assunto que é bastante delicado e que atualmente, né, hoje em dia, ele não é visto como uma doença por muitas pessoas, que é a depressão. Então, doutora, você poderia falar um pouco para a gente sobre o que é a depressão? Bom, resumidamente, para ficar claro para vocês, a depressão é uma doença mental que é caracterizada por uma combinação de sintomas que afetam a forma que a pessoa se comporta, que ela age, que ela pensa diante de várias situações. Entrando nessa questão, né, do comportamento, seria isolamento social, né? Isso. A pessoa às vezes não quer interagir com a própria família, pensamentos negativos também. Esses são um dos sintomas da depressão, né, que é perda de apetite, fadiga, como você falou, a pessoa se isola, tem pensamentos negativos, essas coisas. E qual seria a causa da depressão que levaria a pessoa a chegar a ter essa doença? Bom, existem alguns fatores que levam a pessoa a desenvolver a depressão, que um deles pode ser fator genético, que acaba sendo uma doença recorrente na família. Aí, a pessoa acaba desenvolvendo a depressão. Também temos a mudança da química cerebral, que faz com que a pessoa venha desenvolver a depressão. E também a gente pode ter fatores externos, que acontece uma situação isolada na vida da pessoa, que faz com que ela chegue à depressão, mas na maioria das vezes o que acontece são pequenas coisinhas que vão acontecendo, que a pessoa vai acumulando, que você não vai percebendo e no final você está com depressão, entendeu? Entendi. E qual seria o tratamento mais adequado? Depende do grau da depressão que a pessoa vai chegar a ter? Sim, depende. A forma do tratamento vai se intensificando de acordo com o grau da depressão que a pessoa tem. Mas a forma de tratar é terapia, que é muito importante, porque você está ali com o profissional, que ele vai lhe guiar da melhor forma para você entender e lidar com o que você está sentindo. E esse psicólogo, depois de você estar na terapia, ele vai lhe encaminhar, se for necessário, para um psiquiatra, que ele vai fazer a prescrição dos medicamentos, que é a outra forma de tratamento, que é a medicamentosa. Que pode ser, um tratamento que ele é feito naquele período do tratamento e também, dependendo do grau que a pessoa tem, ele vai se estender pela vida toda do paciente. Entendi. Na questão também de atividades físicas. Sim, isso é muito importante, porque você acaba tirando o foco do seu pensamento, você vai para a atividade física, o que melhora a sua qualidade de vida. Você também pode fazer atividade física, procurar um hobby, alguma coisa que você goste, por menor que seja, até tipo ir na frente de casa, ver a rua, ver as crianças, ver animais, alguma coisa assim, para você entender sua cabeça e mudar o foco daquele pensamento negativo que normalmente a pessoa depressiva tem. Entendi. A questão da ansiedade teria alguma relação com a depressão? Sim e não. Não necessariamente a pessoa que tem depressão, ela tem ansiedade. Ou a pessoa que tem ansiedade, ela pode desenvolver depressão. Porém, como são doenças mentais, acaba com que, normalmente, a pessoa que tem depressão, como ela tem um excesso de pensamento na maioria das vezes negativo, ela acaba, assim, vindo a desenvolver ansiedade. E a pessoa que tem ansiedade, se ela não tratar essa ansiedade, ela pode vir a desenvolver a depressão. Então, são doenças que não necessariamente se conectam, mas elas podem uma levar até a outra. Então é muito importante você procurar o tratamento. Entendi. Eu tenho uma conhecida, né, que ela teve a depressão e assim, foi aos poucos, como você falou aqui pra gente agora, foi aos poucos, ela se trancava no quarto, não queria socializar com a família, não queria nem chegar nem na sala para tipo, assistir alguma coisa, sabe? Não falava com as pessoas, não queria visitas. Então, assim, graças a Deus hoje, né, ela está fazendo fez tratamento com medicamento, então está bem melhor. Mas realmente, isso que você disse. Pronto, uma forma aqui dos parentes e amigos ajudar é realmente prestar atenção nesses sintomas, porque se você vê uma pessoa que é muito extrovertida, aí do nada essa pessoa começa a ficar mais reclusa, não querer trabalhar, não querer sair do quarto, como você falou que sua conhecida era assim. E também são pequenas coisinhas que você presta atenção que a pessoa depressiva acaba apresentando. Que é assim, a pessoa tem o hábito de acordar e ir para a cama.
pessoa não forra mais a cama, a pessoa perde a vontade de tomar banho, não quer escovar os dentes, não quer se alimentar, que é também outro sintoma da depressão, que é a perda de apetite, ou um sono que você não consegue controlar, você tem uma irritabilidade mais fácil, uma fadiga muito grande. Então você vai prestando atenção nesses sintomas que a pessoa apresenta, que é muito importante também no apoio dos familiares, para a pessoa procurar o tratamento da forma correta e assim chegar a ter a cura da depressão. E muitas vezes as pessoas preferem julgar, né, do que dar aquela atenção, um outro olhar para poder ajudar aquela pessoa. Sim. Às vezes nem tão da própria família, mas as pessoas de fora. Que não vê a depressão como uma doença. E assim, o que eu falo que é muito importante você prestar atenção na pessoa, porque tem gente que ela não aparenta que tem depressão. Um exemplo disso é o humorista Whindersson Nunes, porque quem diria que uma pessoa que trabalha levando um sorriso para as pessoas tinha uma depressão num estado tão grave que o pensamento dele principal era o suicídio, né, que é o ápice da depressão, a pessoa querer se suicidar porque não aguenta mais o próprio pensamento, se sente tão insuficiente que quer acabar com a própria vida. E quem diria que uma pessoa que trabalha com humor estava num estado tão grave que ele próprio foi se internar no hospital psiquiátrico para procurar um tratamento? Ninguém diria isso. É aquilo, né? Fulano se suicidou, mas quando chega a notícia é uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava, ele não aparentava isso, né? E muita gente assim vê, tipo, a pessoa tá meio triste e fala assim, é frescura, mas não é frescura, gente. Tem vezes que realmente acontecem situações que levam você a ter uma tristeza muito grande, que leva à depressão, desencadeia a depressão. Por isso é muito importante, né, a terapia. E a terapia não é só para quem já tem algum diagnóstico de doença ou que sente que vai começar a ter ou ansiedade ou depressão. Terapia são para todas as pessoas, né, de todas as idades, porque ajuda você a se conhecer melhor, ajuda você a lidar com seus problemas cotidianos, a lidar com situações, comportamentos. Então, é muito importante, não só para quem tem a doença, entre aspas, mas também para todo mundo, né? Uma coisa também que pode ajudar no tratamento da depressão e também a prevenção é assim, a prática de exercício físico, que ajuda bastante, como eu falei. A alimentação também ajuda bastante, porque você está consumindo alimentos que vão melhorar seu corpo. É muito importante. Um exemplo, você pode consumir ômega 3, você pode consumir magnésio, você tem uma exposição maior à vitamina D, que é o sol. Isso é muito importante também. Você ter um hobby, né, como eu falei já, isso é muito importante porque você ocupa sua mente daquele problema para você tentar se curar. Então, alimentos assim, específicos com certas fontes, elas também ajudam a você se sentir melhor. Isso não é a cura, tá? Porque o tratamento específico mesmo é o medicamentoso e com o psicólogo. Mas a alimentação, junto com a atividade física, ela ajuda nesse tratamento, ajuda você a melhorar mais rápido. Por isso também é importante, né, nutricionista, porque também às vezes a pessoa não quer nem se alimentar, né? Ou quando se alimenta, ou a pessoa não quer se alimentar, tem aquela perda de apetite, ou a pessoa quando se alimenta por não querer fazer a alimentação, ela acaba recorrendo ao fast food, que é comer sempre hambúrguer, batata frita, um pacote de biscoito, e acaba prejudicando não só a mente, que já está muito prejudicada, mas também o corpo, que acaba ficando inflamado. Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigada, doutora Neca, professor Xadrez. E encerramos por aqui mais um episódio do NutriCast. Nos aguardem que em breve teremos mais assuntos aqui interessantes para vocês. E é isso. Curtam bastante e até a próxima. Tchauzinho.